Alô, queridos amigos, queremos falar com vocês hoje a respeito de um tema sugerido, proposto pela nossa companheira Naide durante um dos nossos estudos. Ela ficou com algum tipo de dúvida e pediu que a gente falasse um pouco mais profundamente, detalhadamente a respeito do suicídio indireto. Em nosso blog, lá nos primórdios, à disposição de todos vocês, nós gravamos um vídeo de cerca de 30 minutos, 30 e poucos minutos, falando a respeito do suicídio, que foi principalmente baseado na obra de Allan Kardec, O Céu e o Inferno, onde a segunda parte do livro existem depoimentos de uma série de espíritos desencarnados, de várias ordens, e entre eles os suicidas. Então, Allan Kardec fornece um material interessante sobre o assunto. Posteriormente, nós temos a grande obra Memórias de um Suicida, da Ivone do Amaral Pereira, sob a supervisão do espírito Leon Denis, que também trata do suicídio com profundidade, esclarecimento, lucidez. Mas o tema hoje é suicídio indireto. Nós poderíamos dizer o seguinte: lendo a doutrina, nós já poderíamos ter concluído a respeito disso, mas os primeiros insights que vieram para nós a respeito de suicídio indireto são fruto da grande obra Chico Xavier com o espírito André Luiz, Nosso Lar, primeiro da série. Por quê? Porque retrata exatamente a obra, a vida deste espírito, que adotou como pseudônimo André Luiz, que foi um médico, provavelmente no Rio de Janeiro, famoso. Existe uma dúvida se teria sido Oswaldo Cruz, Carlos Chagas. Não sabemos. Aparentemente está mais para Carlos Chagas, mas não importa. É a informação que é relevante e não a personagem. E ele se depara, contando aqui logo no primeiro capítulo, ele se depara com a situação, de que ele era chamado de suicida. No segundo capítulo ele já coloca assim: suicida, suicida, criminoso, infame. E ele escutava isso naquela zona umbralina onde ele estava, junto com uma infinidade de espíritos ali, e todos eles faziam referência a ele como suicida. E o espírito André Luiz não tinha registro de que houvesse se suicidado. E ele ficou com aquilo e pensou, não conseguia entender. Mais adiante, no capítulo 4, chamado Médico Espiritual, ele começa a conversar com o espírito Clarencio, um médico espiritual. E aí o Clarencio diz assim para ele, quando ele já está em Nosso Lar em tratamento, iniciando seu tratamento: é de lamentar que tenha vindo pelo suicídio. Quer dizer, você desencarnou e chegou aqui pelas vias do suicídio. Então, Clarencio diz isso a André Luiz calmamente. Aí André Luiz diz: suicídio? E aí ele começou a se lembrar de tudo aquilo que ele ouvia nos 7, 8 anos que ele ficou lá naquela região umbralina, que ele tantas vezes escutou isso. Aí ele diz assim, respeitosamente: creio haja engano. Ele asseverou, melindrado: meu regresso do mundo não teve essa causa. Lutei mais de 40 dias na casa de saúde tentando vencer a morte. Sofri 2 operações graves devido à oclusão intestinal. O médico olha para ele calmamente e fala: sim, mas a oclusão radicava-se em causas profundas. Talvez o amigo não tenha ponderado bastante.
O organismo espiritual, ele está falando agora das lesões que nós geramos a partir das nossas ações físicas e morais, não apenas refletindo sobre o corpo físico, mas refletindo sobre o perispírito, o corpo astral. Talvez o amigo não tenha ponderado bastante. O organismo espiritual apresenta em si mesmo a história completa das ações praticadas no mundo. Por isso, Allan Kardec disse que a solução dos problemas da saúde, quer seja física, quer seja mental, está na análise do perispírito. Aí, o médico Clarencio, inclinando-se atencioso, começou a indicar certos pontos no corpo de André Luiz. Vejamos a zona intestinal. A oclusão derivava de elementos cancerosos e estes, por sua vez, de algumas leviandades do meu estimado irmão no campo da sífilis. A moléstia talvez não assumisse características tão graves se o seu procedimento mental no planeta estivesse enquadrado nos princípios da fraternidade e da temperança. Aí ele vai começando a dar mais detalhes. Entretanto, seu modo especial de conviver, muita vez exasperado e sombrio, captava destruidoras vibrações naqueles que o ouviam. Quer dizer, então ele está dizendo o seguinte, olha, quando você estava encarnado, você não era uma pessoa fácil. Você volta e meia se irritava, partia para cima dos outros e eles produziam elementos mentais contrários, nocivos, que, em função do seu desajuste emocional, absorviam vibrações inferiores que acabaram prejudicando também sua saúde. Então, captava destruidoras vibrações naqueles que o ouviam. Nunca imaginou que a cólera fosse manancial de forças negativas para nós mesmos? A ausência de autodomínio, a inadvertência no trato com os semelhantes, aos quais muitas vezes ofendeu sem refletir, conduziam-no frequentemente à esfera dos seres doentes e inferiores. Tal circunstância agravou de muito o seu estado físico. Depois de longa pausa, ele olhou para o André Luiz e disse assim, já observou, meu amigo, que seu fígado foi maltratado pela sua própria ação? Que os rins foram esquecidos com terrível menosprezo às dádivas sagradas? Aí o André Luiz, assim, diz assim, desapontado. Ele percebeu uma série de coisas. Ele começou a se dar conta como ele tinha conduzido a vida dele, quais eram os hábitos dele, qual era o modo dele ser e como isso poderia contribuir ou pode, e com certeza contribuiu, para acelerar o seu desencarne. Os órgãos do corpo somático, corpo físico, possuem incalculáveis reservas, segundo os desígnios do Senhor. O meu amigo, no entanto, iludiu excelentes oportunidades, desperdiçando patrimônios preciosos da experiência física. Todo o aparelho gástrico foi destruído à custa de excessos de alimentação e bebidas alcoólicas, aparentemente sem importância. Devorou-lhe a sífilis, energias essenciais. Como vê, o suicídio é incontestável. Interessante, né? Então, o que ele está dizendo? Vamos pensar um pouco sobre o tema. E depois vamos completar também com outra obra de André Luiz, para a gente fechar a questão e não se alongar muito. O nosso planejamento reencarnatório é feito com um cuidado, com um nível de detalhamento muito sério, com muita responsabilidade, dependendo daquilo
que nós precisamos trabalhar na presente encarnação, ou em determinada encarnação, vai ser designado um tipo de família, um tipo de corpo, o sexo, todas as características e um tempo. Aquele tempo é um tempo adequado para que a gente possa, ao longo da existência, cumprir todos os passos estabelecidos no nosso planejamento reencarnatório, que naturalmente objetiva corrigir vícios, defeitos, gerar aproximação com pessoas que às vezes temos sentimentos antagônicos, somos adversários, às vezes inimigos de muitas encarnações. Então, o tempo é calculado de uma forma extremamente séria, ou seja, essa história de que eu estou aqui jogando tempo fora, conversa fora, é uma grande bobagem, porque o tempo é concedido a nós para ser utilizado no sentido do nosso melhoramento, do nosso aperfeiçoamento. O que Kardec pergunta no Livro dos Espíritos, na questão 132? Qual é o objetivo da encarnação? Progresso, melhoria. Então, se a gente veio aqui para progredir, jogar tempo fora é desperdiçar algo extremamente útil e valioso. Então, na obra Missionários da Luz, também pelo Chico e pelo André, ele traz um outro conceito que eu nunca tinha visto antes na doutrina, pelo menos em outras obras, já li esse livro há muito tempo atrás, que é o conceito do completista. O que é o completista? O completista é aquele espírito que recebeu para a encarnação uma quantidade de anos, 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos, e naquele período que foi dado a ele, ele consegue implementar, resolver, satisfazer, realizar todos aqueles tópicos, itens que integraram o planejamento reencarnatório dele. Quer dizer, deram a ele 80 anos e em 80 anos ele fez tudo o que tinha que fazer. O que o nosso amigo aqui diz, com muita verdade, no capítulo 12, preparação de experiências, quer dizer, a pessoa está preparando para encarnar, para vivenciar experiências que lhe levem a ser alguém melhor, a corrigir determinados defeitos, eliminar vícios, reparar males causados, né? Se aproximar de alguém com quem tinha grande antagonismo, inimizade. Então, o completista, esse conceito trazido aqui nesta obra, é o seguinte, é o bom aproveitamento do tempo oferecido para a encarnação. E ali ele diz que poucas pessoas, poucos espíritos são efetivamente considerados completistas, porque a maioria de nós, tal como aqui mostrado, por excessos de comida, de bebida, de vícios, um temperamento. Imagina quanta energia gasta uma pessoa que é colérica, raivosa, que está sempre explodindo. Ela vai gastar a pilha mais rápido. Ela recebeu uma pilha para 70 anos, com tanta irritação, às vezes com 38 a pessoa desencarna de tantas vezes que ela consumiu energia que não devia. E aí alimentação, bebida, às vezes drogas e outras coisas, né? Além daquilo que ele colocou ali em nosso lar, as nossas disputas com os nossos semelhantes, que nós ao, digamos, entrarmos em estado de raiva, de mágoa, de ressentimento, de ódio, de destemperança, de cólera, de irritação, a gente vai com a frequência lá para baixo. Nessa hora, nós, em geral, entramos em confronto com um ou várias pessoas. Essas pessoas fazem suas emissões mentais, que, obviamente, devem ser compatíveis com o nosso comportamento. A gente está gritando, ela está de lá, reagindo geralmente de forma negativa. E o nosso organismo e o nosso perispírito absorve essa energia, que depois vai se traduzir em câncer, numa úlcera, numa gastrite, numa série de outras
possibilidades de enfermidade no corpo físico, além dos próprios desequilíbrios emocionais, psicológicos. Então, nós não somos completistas porque a gente usa mal o tempo, gastando a energia, o tempo, de forma equivocada. Então, essa NAD é um outro exemplo de suicídio indireto. Eu gostaria também, para a gente fechar isso aqui, de, por exemplo, falar da eutanásia. Todos nós sabemos, através de Allan Kardec, que o acaso não existe. E se por uma razão nossa, quer seja fruto de algo do passado, de outras encarnações, quer seja fruto de situações nossas vivenciadas hoje de forma errada, equivocada, muitas vezes nós entramos em processos de doença, às vezes doenças graves. E aí surgiu a figura da eutanásia com o rótulo de que a gente vai poupar a pessoa de sofrimento. E aí, nesse momento, nós estamos fazendo o papel de Deus, porque Deus nos concede a vida e Deus nos retira a vida, porque Ele nos deu o tempo. E o tempo tem que ser aquele de Deus, não o nosso. Então, a eutanásia também é um suicídio indireto, com toda certeza. E com uma agravante. Talvez, se a pessoa fosse vivenciar um processo doloroso por 1, 2, 3, 5, 6 meses, o tempo que seja necessário para aquilo se processar, porque muitas vezes aquela doença que está provocando sofrimento, dor na pessoa, e que ela, digamos, em muitos países existem leis permitindo a eutanásia assistida, direta, indireta, de uma série de formas, as mais sutis, porque todas elas consideram apenas o corpo físico e a vida presente, sem considerar os aspectos espirituais. Então, muitas vezes a pessoa está vivenciando uma doença complicada, dolorosa, por 3, 4, 5, 6 meses, e a pessoa diz, vamos fazer então uma eutanásia porque ele para de sofrer. E aí a gente esquece da parte principal, que é a parte espiritual. Às vezes, o próprio nosso Evangelho fala o bem e o mal sofrer. Como é que nós passamos pelas experiências? Nós passamos pelas experiências que nós provocamos. E a gente precisa aprender a passar bem por elas. Quando a gente tenta interromper de forma errada, porque a vida é preciosa e é divina, nenhum de nós tem o direito de interrompê-la. Então, quando a pessoa, através de um processo de eutanásia, corta a vida de alguém, ou a própria pessoa corta a sua vida, pedindo que isso se realize, para não sofrer, desconhecendo os aspectos espirituais, comete um enorme engano. Por quê? Porque às vezes aquele câncer, aquele tumor, aquela dor, aquele processo está servindo de limpeza, de dreno para o perispírito, para que o corpo pode vir a óbito daqui a 1, 2, 3, 5 meses, mas às vezes o perispírito está ficando cada vez mais limpo de situações plantadas no passado e até no presente. Quando você interrompe através da eutanásia, você desencarna com o perispírito ainda com sequelas, mazelas e doenças. E o que vai acontecer é que você vai trazê-las para a próxima encarnação, quando às vezes, quando passasse pelo aquele processo de forma corajosa, resignada, isso servisse de limpeza e você pudesse reencarnar plenamente saudável. Então é ignorância, grande ignorância daqueles que buscam a eutanásia, porque principalmente desconhecem o fator espiritual, ou seja, que há uma relação direta entre o corpo físico e o perispírito. Kardec diz que o perispírito
e o corpo físico são ligados molécula a molécula, átomo a átomo. Então, qualquer coisa que acontece aqui reflete lá. E a gente precisa entender. Então, o suicídio indireto é toda vez que a gente acelera o processo do nosso desencarne por desgastes desnecessários no corpo físico, não é? Através de comida, bebida, drogas e também, eu diria, o suicídio indireto, muitas vezes as pessoas assumem na vida determinadas hábitos, atividades, às vezes esportivas, em que desnecessariamente expõe seu corpo, a sua vida, a um desencarne prematuro. E obviamente que isso é um suicídio indireto. A vida é preciosa, eu não estou aqui para andar a 400 por hora numa moto, chovendo, nem subir numa montanha sem nenhum tipo de proteção, porque eu não sou lagartixa. E as pessoas fazem uma série de coisas achando que isso é um ato de coragem. Tem coragem de um lado, tem prudência de outro, tem atenuante, tem agravante, caso a caso, mas o fato é que nós não temos direito de expor a nossa vida em circunstância alguma. Então, toda vez que nós aceleramos o nosso processo de partida, o desencarne, por força das nossas escolhas equivocadas, isso é considerado um suicídio indireto. Espero ter satisfeito, se não, vocês me mandem perguntas e a gente fala de novo. Grande abraço!